Olá, eu sou Fabiana Mello e você acompanha a partir de agora, ao vivo, direto das comissões, aqui no Plenário 3, no corredor das comissões na Câmara dos Deputados. Hoje, mais de 40 universitários de todo o país que estão no estágio participação, desde segunda-feira, conhecendo como funciona a Câmara dos Deputados. E quem vai dar as boas-vindas a esses estudantes é o deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba. Deputado? Bom dia, eu estou aqui representando a segunda secretaria, o nosso segundo secretário Felipe Bornier e toda a equipe que com muito carinho conduz esse estágio participação, o estágio visita, que é outra ferramenta também da segunda secretaria, ao lado do deputado Espiridião Amido, deputado Bolsonaro, o pai e o Bolsonaro, o filho, Jair Bolsonaro, enfim, e também além, deputado além do deputado a mim, que foi governador, senador, e que a presença dele é sempre muito importante nesse trabalho. Temos também professores aqui, a alegria do professor Emir Candeia, do professor Edmar Candeia e do professor Mário Eduardo, que são da Universidade Federal de Campina Grande e que vieram assistir aqui, ver como é que funciona. Também os meus conterrâneos da Paraíba, Gustavo Fonseca, de João Pessoa, né, e Matheus Araújo, lá de Campina Grande, que é a minha cidade. Mas as boas-vindas mesmo, eu estou invertendo aqui, vamos ter a oportunidade das boas-vindas, de comentar um pouco sobre esse modelo muito interessante que foi adotado na Câmara, o nosso professor, governador, senador Espiridião Amin, que para todos nós é um aprendizado muito grande nesta casa, é um grande parlamentar. Quero agradecer ao deputado Rômulo e a todos vocês pela oportunidade de participar dessa abertura dos trabalhos. Se eu tivesse que escolher o orador da oração fúnebre do meu enterro, vocês sabem que eu escolheria ele, né, depois dessa introdução generosa. Tenho só uma pergunta para fazer. Quem é que é de Santa Catarina? Uma salva de palmas para Santa Catarina. Vou ser muito breve. Quero dar boas-vindas a vocês, dizer que esse é um momento muito importante na vida como estudantes, na vida como cidadãos de todos vocês. E o tema que vocês vão abordar nesse estágio de participação, que é o transporte escolar, tem muito a ver com o conceito de educação, especialmente de escola mais capacitada. Porque o transporte escolar teve um incremento grande em função da nucleação. No teu estado pode ter outro nome, em Santa Catarina foi esse o nome que foi dado para a nucleação de escolas, ou seja, você passou, em vez de ter 5 pequenas escolas, passou a ter uma maior, com mais densidade de conhecimento e com um grau de avanço na progressão escolar maior. Como governador, eu tive uma razoável participação nisso, porque já no meu primeiro governo, entre 83 e 87, nós iniciamos o programa de transporte escolar. E, a partir de 99 e 2000, já com a nucleação em andamento, isso se tornou mais necessário ainda. Obrigado. E, finalmente, aqui na Câmara, eu saúdo os deputados que estão chegando, especialmente o deputado Ronaldo Benedetti, que é de Santa Catarina, nós do Fórum tivemos a sorte de conseguir, através de emenda parlamentar, mais de 100 ônibus para os municípios de Santa Catarina atenderem com transporte escolar. Eu vou deixar minha saudação a todos, tenho que ir num compromisso que estava marcado inicialmente para as 9 horas, mas vocês fiquem em boa companhia. Eu apresento o deputado Ronaldo Benedetti, que é do sul do meu estado, de Criciúma, e o deputado mais predestinado, eu vou ceder o meu lugar para ti, o deputado mais predestinado. Vocês imaginem, na pia batismal, o padre dizer, eu te batizo, João Paulo Papa. Esse é um predestinado. Muito obrigado, um bom dia para todos. Bom, obrigada, deputado Espiridião Amin. Bom,
Antes de começar, então, o sorteio dos estudantes que vão dar início às perguntas, eu queria explicar como é a participação parlamentar aqui no programa Direto das Comissões. Todos os deputados são informados sobre a realização desse encontro dos universitários com os deputados e a participação é aberta por ordem de chegada, não há nenhuma confirmação prévia de quais parlamentares irão participar, então, do Direto das Comissões. E os estudantes que têm interesse em fazer perguntas, colocam o nome num pedaço de papel, a gente coloca aqui no cubo e vai sorteando a ordem de participação, então. Deputado Chico Lopes chegando, do PT do Ceará, muito obrigada pela participação. PC do B, desculpa. Muito obrigada, deputado. Fábio. Alberto Martinelli. Alberto, vai ser o primeiro a fazer pergunta. Bom dia a todos os deputados aqui presentes. Meu nome é Alberto Martinelli, sou natural do interior da Bahia, da região de Jaguaquara e Tiruçu. Atualmente estudo na Faculdade de Direito da UFBA, em Salvador. E gostaria de fazer minha pergunta fora do tema, como foi permitido pelo deputado Bolsonaro, se assim continuar. Fica à vontade. Posso continuar? Pode ficar à vontade. Nos noticiários, acompanho bastante todas as notícias aqui da Câmara. E, é claro, o posicionamento político da família Bolsonaro em relação ao casamento homoafetivo. Que há declarações em que vocês afirmam que os homossexuais, ao buscar isso, querem privilégios. Correto, não é? Só que eu tenho uma posição contrária a isso, porque eu acredito que no momento em que heterossexuais, eu como, por exemplo, temos o direito de nos casar com quem amamos ou com quem queremos, os homossexuais também têm esse direito, não seria um privilégio. E também pelos noticiários, se não me engano, pelo deputado Jair Bolsonaro, houve relatos de que estava pescando em uma estação ambiental de Angra, em que não seria permitido. Não seria esse um verdadeiro privilégio, em vez do casamento gay? Minha pergunta fica aqui. Obrigada, Alberto. Deputado, só antes dos senhores responderem, eu queria, então, corrigir, porque eu informei equivocadamente, deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, deputado Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, e o deputado João Paulo Papa, como o deputado Espiridião Amin já havia informado, do PSDB de São Paulo. Só para... Primeiro, eu te dou uma cópia do meu processo todinho. Ele foi arquivado no Supremo. Tá ok? Me autuaram no mesmo dia e mesma hora que tinha metido o dedo no painel de votação aqui na casa. Autor, um petista de carteirinha, secretário do Meio Ambiente de Angra dos Reis. Eu tenho uma casa na Vila História de Mambucaba. Mais uma calúnia contra mim. Espero que o pessoal pesquise um pouquinho antes de fazer certas perguntas. Quanto ao casamento, nós aqui, e vocês, somos obrigados a seguir leis. Se eu não me engano, o artigo 226 da Constituição, que diz que a família é um homem e uma mulher. Só pode procurar o deputado Jean Willis, ele apresenta uma emenda, primeiro consegue assinaturas, e se uma maioria qualificada votar sim, o casamento pode ser entre homem e homem e mulher. E ponto final. É a regra do jogo. Gostemos ou não, somos obrigados a cumprir a lei. Tenho certeza que vários parlamentares aqui têm certos dispositivos constitucionais que não concordam, tanto é que apresentam PECs. Agora, vá ser feliz, cada um da maneira que bem entender. Agora, a minha briga foi e continua sendo contra o covarde material escolar, conhecido como kit gay, para impor em criancinhas de 6 anos de idade que ser gay e praticar sexo na escola é uma coisa normal, repito, a partir de 6 anos de idade. Isso não tem nada a ver com gay, mas como prega o sexo hétero também, estão escancarando as portas para a pedofilia. Crime ambiental explicado, casamento gay explicado também, se tiver algum homossexual aqui, vá ser muito feliz. Agora, não quero ensinar isso para a criancinha de 6 anos de idade. Até por isso, nós temos uma geração cada vez mais alienada, invadindo a escola, sem saber sequer uma tabuada. Posso complementar, Fabiano? Claro, deputado Eduardo. Outro posicionamento. Aqui, o que tem ocorrido muito comum, e isso faz parte da polarização que a gente vive, é o seguinte. Você se coloca contra a cota racial, você é racista. Você se coloca contra a lei da palmada, você é a favor da tortura de criancinhas. Você fala que tem que ter uma saída Bolsa Família para aquela pessoa conseguir trabalhar, você é contra pobre. Então vão apequenando o debate e jogando rico contra branco, negro contra branco, rico contra pobre. Por exemplo, PLC 122, que falavam que não, vai combater a homofobia. Vou te dar um caso real. Lá em São Paulo, há pouco tempo atrás, eu estava mudando de escritório. Estava pesquisando alguns escritórios para mudar e etc. Eu estava quase assinando o contrato, eu estava indo assinar o contrato. Quando a proprietária do imóvel, que ia alugar para mim, ela viu o nome Bolsonaro, aí ela deu um migué ali
e desfez. Não quis deixar que eu fosse locatário dela. Algum problema nisso? Problema nenhum, o imóvel é dela. É direito dela alugar para que ela bem entender. Agora, se tivesse sido aprovado o PLC 122, eu poderia chegar para ela e alegar, olha, não está querendo alugar para mim porque eu sou homossexual. E caberia o ônus da prova a ela. Será que isso é política para combater a homofobia? Quem leu o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, quem tomou conhecimento da cartilha gay, que não é o que a gente fala não, é o que está no rodapé, tem ali o endereço eletrônico do governo, prevendo cota para professor homossexual. Será que isso é combater a homofobia? Você tem alguma acusação, algum vídeo meu batendo no homossexual, criticando, xingando, falando que, olha, não pode entrar aqui, uma plaquinha ali de um, sei lá, um comitê, alguma palestra que eu dei, ó, proibida a entrada de homossexual, favor retornar. Não tem, porque nós somos exatamente iguais. O meu sangue é tão vermelho quanto o sangue do homossexual, quanto o sangue do negro. Mas a gente fica aqui discutindo esse tipo de pauta e esquece de outras coisas, como, por exemplo, a mobilidade aí para as pessoas mais carentes irem para a escola, homeschooling, doutrinação ideológica e assim por diante. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Bom, obrigada, deputado. Eu vou sortear o próximo estudante. Vou pedir para que vocês façam perguntas concisas em um tempo curto, tendo em vista que nós temos bastante, né, um número grande de deputados aqui, e também vou limitar o tempo das respostas para 2 minutos hoje. Vou pedir aos senhores que tentem concluir as respostas também. Dilson Figueiredo. Bom dia. Sou estudante do curso de Direito, do estado do Pará, Belém, capital. E eu queria fazer a pergunta, não tenho um direcionamento de um deputado, queria que alguém respondesse. Eu ajudo a direcionar, então. Certo. Eu queria saber dos projetos dele, quais seriam voltados para a mobilidade urbana, justamente como o deputado Eduardo falou, para melhorar a qualidade das crianças de chegarem na escola, as crianças carentes, e dar essa mobilidade e efetivar o direito à educação. Deputado Ronaldo Benedetti, gostaria de falar. Bom dia a todos. Uma alegria estarmos com os nossos colegas deputados, especialmente vocês. Eu quero dizer para vocês que em 1975 eu estava na condição de vocês. E já estou no segundo mandato de deputado federal. Acabou sendo... Eu era do MDB antigo, sonho de ver o Brasil se transformar num país democrático, e nós chegamos aqui a este ponto de podermos estar discutindo na Câmara tudo, ao direito de ter as pessoas pensando da forma que querem, expondo as suas ideias e contrapondo, como foi feito aqui agora, os temas mais difíceis de se discutir na sociedade. Mas esse estágio para vocês eu acho fundamental. Quem quer seguir carreira política, quem quer entender o país, quem quer entender o país tem que vir a Brasília, tem que ver como é que funciona. Aqui é o poder legislativo, no outro lado é o poder executivo e no outro é o poder judiciário. E eu vejo aqui tem um número grande de estudantes de direito, eu era estudante de direito também, e um dos temas que acabei abraçando aqui, até pela minha carreira política como administrador público, entrei muito nesta questão, acabei me especializando nessa questão de mobilidade urbana. E fui, inclusive, o relator do nosso Centro de Altos Estudos Estratégicos da Câmara dos Deputados, num livro que nós fizemos, que é um livro chamado Mobilidade Urbana, que, na época que eu era estudante como vocês, o nome se chamava Transporte Público. Transporte público, hoje, o tema não é mais transporte público, que é um item da mobilidade urbana. Essa questão, nós temos um livro aqui, se vocês precisarem, está à disposição no Centro de Estudos e Debates da Câmara dos Deputados, um livro que nós fizemos, está ali as questões a serem debatidas, enfim, mas, como o tempo é curto para a gente poder falar, é um tema profundo, é um livro de mais de 300 páginas, em que a gente discute e pensa a questão da mobilidade urbana no Brasil, mas, em suma, nós temos que começar a discutir os meios de transporte e é o grande questionamento que a geração de vocês vai ter que pensar é entender que nós não vamos poder nos locomover somente de automóvel. Nós vamos ter que buscar as alternativas do emprego mais perto, o trabalho mais perto, e que o transporte coletivo ainda é o melhor para que a gente gaste menos, polua menos e seja mais otimizado para as pessoas. Mas nós, brasileiros, infelizmente,
seguimos a linha dos Estados Unidos e nós ainda preferimos, todos vocês, todos nós, o transporte individual, que é o automóvel. Mas, no mais, eu estou à disposição, meu gabinete é o 918, né, para a gente poder aprofundar mais esse debate, essa discussão, e essa questão da escola, do tempo da minha geração para a sua, para transporte escolar, mudou 1000%, não é 100%, é 1000%. Hoje as oportunidades são infinitamente maiores do que era do meu avô, do meu pai, e a minha e a de vocês mudou totalmente. Mas estou à disposição de vocês. Muito obrigado, parabéns por vocês estarem aqui. Registrar aqui a presença do deputado Alex Ronaldo Graziani, terceiro secretário desta casa, e também um educador. É sempre importante a presença do deputado Alex Graziani. Então, dá as boas-vindas, ele que é do estado do Paraná, do PTB do Paraná. Obrigada por se adiantar, deputado Rômulo Gouveia. Eu ia anunciar a chegada do deputado Alex Graziani agora. O deputado João Paulo Papa pediu para complementar a resposta. O deputado Chico Gouveia, na sequência. Chico Lopes, na sequência. Desculpe, deputado. Misturei os dois. Deputado Chico Lopes, o senhor precisa me desculpar hoje, porque eu faço aqui o pedido de desculpas público, porque eu já consegui errar o partido do senhor e agora o sobrenome. O senhor me desculpe. Obrigado. Obrigado, Fabiana. Bom dia a todos. Eu já fui apresentado aqui quando cheguei pelo deputado Espiridião a mim. Eu sou deputado federal por São Paulo, sou engenheiro. A minha primeira experiência no parlamento é essa aqui, que eu estou vivendo, o primeiro mandato. A minha experiência de vida foi toda no Poder Executivo e particularmente na cidade de Santos, cidade da qual tive a honra de servir como prefeito durante 8 anos e como secretário municipal por mais 8, como superintendente da área de saneamento mais 5, enfim, toda a minha trajetória pública se deu na cidade de Santos, que é uma cidade muito interessante para esse tema aqui, para o tema mobilidade que foi levantado pelo Gilson. Pelo Gilson. Eu tenho uma visão muito particular a respeito desse tema. O Brasil, primeiro, quando a gente discute mobilidade, a gente precisa enxergar as peculiaridades desse país de dimensões continentais, com tantas diferenças sociais, econômicas, de configuração urbana, ou seja, o que eu quero dizer é que uma fórmula, senhores deputados e Fabiana, senhores participantes desse fórum, uma fórmula que serve para São Paulo pode não servir, certamente não servirá para cidades menores ou médias do interior do Brasil. Nós precisamos repensar, ou pensar melhor, a cidade, né, como um todo. E aí, a partir da forma como essa cidade se propõe a ser, a crescer, enfim, tipo de necessidade que a população tem, é que nós temos que pensar o melhor processo, o melhor sistema de mobilidade. A era do automóvel, foi bem dito aqui por um deputado que me antecedeu, está acabando, né? Nós não teremos no futuro essa hegemonia, já não temos hoje a hegemonia do automóvel como o grande instrumento de mobilidade urbana. Muito pelo contrário, o automóvel hoje é um problema para as cidades, né? Especialmente para as cidades grandes. Ele polui, ele congestiona, ele causa ineficiência para a economia, na medida em que os congestionamentos fazem com que a cidade fique travada e ineficiente. Nós temos que repensar esse modelo. O transporte público, efetivamente, é a grande alternativa, mas não é a única. Com tecnologias que estão disponíveis hoje, como nós temos hoje a tecnologia celular, onde você pode encontrar facilmente novas formas de transporte, a tecnologia celular que se aplica muito bem às bicicletas públicas, isso já aconteceu em várias cidades do mundo. Pelo celular, a pessoa interessada encontra uma estação de bicicletas, define a bicicleta que quer, para onde vai, enfim, são alternativas muito importantes hoje para se incentivar novas formas de mobilidade. Tempo encerrado, mas já vou terminando. Mas eu queria deixar aqui no ar uma reflexão que eu acho fundamental para esse tema, Fabiana, que é a relação entre desenvolvimento urbano, planejamento urbano e mobilidade. Precisamos pensar que cidades queremos. Na medida em que as cidades se expandem de forma horizontal, como infelizmente acontece muito ainda, nós vamos afastando as pessoas cada vez mais dos centros de negócio, de emprego, de comércio, né? Um exemplo claro são os conjuntos habitacionais que são projetados em locais longe dos centros urbanos e que acabam criando problemas para a educação, para a criança que quer ir na escola, para a pessoa que precisa trabalhar, enfim. Então, a questão da mobilidade, na minha visão e na minha experiência profissional, está intimamente ligada ao
formato, né, a filosofia de desenvolvimento que nós queremos. Cidades mais compactas, cidades adensadas, verticalizadas, né, que são muito criticadas, elas têm, de fato, uma condição muito boa para se promover mobilidade saudável, eficiente. Esse é um tema que eu queria deixar aqui apenas como uma reflexão. Obrigada, deputado João Paulo Papa. Já me pediram para chamar o intervalo, mas eu não poderia fazer isso sem antes passar para o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, depois de já ter feito tanta confusão. 2 minutos para o senhor, deputado. Meu nome é Chico Lopes, ou Francisco Lopes da Silva, mas Chico Lopes é mais... Aperta o botão aí. Aperta o botão, Chico. Mas ele só podia estar na minha direita. Deus me livre, tu está na minha esquerda, mas já está o filho, todo lascado. Mas eu queria começar dando bom dia às mulheres aqui presentes. Bom dia. Coisa desanimada. Bom dia. Bom dia. E os homens também, bom dia. Bom dia. Bem, eu quero parabenizar todos vocês aqui. De uma coisa eu tenho certeza. Vocês vão sair daqui diferente da maneira que entraram. Porque setores da imprensa e nós mesmos criminalizamos tanto a política que terminou sendo os políticos criminalizados. Agora, em qualquer país do mundo, não tem salvação se não for através da política. É bom pensar nisto. E quem vem para cá não tem um nomeado nem concursado. Todos são votados por quem? Então, se é pelo povo, vamos deixar de fazer demagogia, às vezes, em certas análises, quando tem que, primeiro, que política é ciência, e fazer uma análise científica da coisa, e não porque o cara é bonito, ou porque é feio, ou porque fala mais, ou porque se destacou. Não. Essa casa é a casa do povo, embora é o único lugar que tem Polícia Federal da própria casa para embarrar o povo. Isso significa que não é tão democrático como deveria, porque ele é mantido com o dinheiro dos impostos do povo. E nós aqui vivemos também à custa dos impostos do povo. Portanto, tenho certeza que você vai ver a democracia nossa aqui. E a pergunta inicial, a mobilidade urbana, essa casa resolveu com os estatutos da cidade. Ele tem mais ou menos... Você votou, não votou? O estatuto da cidade. E as pessoas moram no município. O que tem que ser aplicado, esse estatuto, essas coisas, é no município. E o segundo, metrô começou há 100 anos atrás e a maioria dos estados brasileiros não tem metrô, e quando tem metrô de superfície, não é de qualidade, no caso do Recife, no caso de Fortaleza. E você vai encontrar um bom metrô em São Paulo. No Rio, não conheço. Então, são coisas como o companheiro aí foi prefeito e tem várias experiências na prática e na teoria. Nós temos que avançar muito na mobilidade urbana, inclusive na educação, em certos aspectos do uso dos transportes públicos. Obrigada, deputado Chico Lopes. A gente vai fazer um rápido intervalo no Direto das Comissões e volta já já, contando com a presença também do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que acaba de chegar. A gente volta logo. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. TV Câmara. Aqui tudo é política. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias faz audiência pública nesta quarta-feira sobre a criminalização indevida dos movimentos sociais. O debate está marcado para as 14h no plenário 9. Entre os convidados, representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e do Movimento de Ocupação das Escolas.
Estamos de volta com o Direto das Comissões, hoje no plenário 3, aqui no anexo 2 da Câmara dos Deputados, e discutindo mobilidade urbana com os estudantes do estágio Participação. São mais de 40 universitários de todo o país que responderam com maior número de acertos e em menor tempo a um quiz na internet. Agora nós contamos com a presença dos deputados Alex Canziani, do PTB do Paraná, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, e o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. Consegui não errar nenhum dessa vez. Pronto. Agora vou sortear, então, o nome do próximo estudante. Moisés Santiago de Oliveira. Só dá homem, as mulheres não estão aí dentro. Deputado, é sorteio, o senhor está vendo, Deus é testemunha que é sorteio aqui e é transparente o cubo. Bom dia a todos, meu nome é Moisés Santiago, sou de Belém do Pará, atualmente faço curso de Direito na instituição do CESUPA e é uma grande satisfação estar com todos vocês aqui. Eu nunca tive essa experiência, então espero colher bons frutos. A minha pergunta é em relação à questão da nossa tributação. Como nós sabemos, pagamos impostos caríssimos e eu não consigo visualizar nada de concreto na minha vida. Eu tenho que pagar plano de saúde, eu tenho que pagar faculdade particular, eu tenho que pagar escola particular, eu tenho que ter um carro para poder me movimentar, eu não posso utilizar transporte, porque em Belém, além de ser quente, é uma porcaria o transporte público. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois Bolsonaros e gostaria de levantar a questão sobre por que pagamos uma tributação tão alta e vemos tão pouco. É uma grande tristeza que eu carrego ao longo desses 20 anos de vida e eu não vejo nada de efetivamente para a gente. Então, por que o nosso país é assim? Obrigada, Moisés. É só porque a gente tem pouco tempo, como começou a atrasar hoje. Vou falar um minuto, hoje. Ele complementa aqui. Há uns 20 anos eu falei que sonegava tudo que era possível. Tá ok? Tá um vídeo de 20 anos atrás, o pessoal desce o pau em mim. E alguns economistas hoje entendem que a sonegação é uma legítima defesa. Porque você, se quiser saúde, você tem que pagar um plano. Quiser escola, tem que ter escola particular. Quer segurança, tem que ser uma segurança particular. Logicamente, foi um desabafo meu de 20 anos atrás, que está se fazendo presente hoje. Então, o desabafo meu que sirva para acordar o parlamento. Agora, ele vai complementar o Eduardo ali, que ele estuda economia melhor do que eu, né? Quando se fala em fazer reforma tributária, todo mundo topa, desde que não mexa na minha união, no estado dele e no município dele, ok? Deputado Eduardo. Isso é complicado. Eu me considero até municipalista. Eu sou muito a favor de que a maior fatia dos impostos, desse bolo geral, fique com o município, que é quem sabe melhor das suas necessidades lá na ponta. Mas voltando aqui para o problema macro. O seu pensamento é o que levou, por exemplo, à eleição do João Dória lá em São Paulo. É um pensamento de que ninguém aguenta mais tanto Estado. A gente paga e o serviço é ineficiente. E lá no Rio de Janeiro, inclusive, o deputado derrotado, Marcelo Freixo, do PSOL, ele tinha a ideia de criar mais secretarias e criar um Banco Municipal de Desenvolvimento Social. Como se não bastasse o mau exemplo que nós temos do BNDES aqui. Então a sua ideologia está perfeita. Como a gente não consegue dar conta de colocar todos os serviços que a população necessita, eu acho que a gente está caminhando agora para um enxugamento do Estado, uma participação menor do Estado, principalmente dizer que não é papel do Estado explorar a atividade econômica e deixar isso aí com a iniciativa privada, que tem gestão. Eu duvido, por exemplo, que um petrolão acontecesse se a Petrobras fosse, por exemplo, privatizada. Bilhão, uma empresa petrolífera dando prejuízo, mas sabe por quê? Porque o Estado é grande, porque é o presidente que nomeia o presidente da Petrobras, depois deixa um partido, em troca de apoio, colocar ali um diretor de abastecimento, aí vão os políticos, metem a mão aqui, e aí aprovam tudo que o governo quiser sem nem olhar, e assim vão... Não, mas tá pegando todos os partidos o Petrolão. Mas eles vão assim fazendo... Mas eles vão assim fazendo o quê? Que a nossa república siga com um Estado grande e na ponta estamos você e eu reclamando, porque a sua situação é igualzinha à minha. E eu hoje nem plano de saúde tenho. Eu tenho um trauma aqui que depois eu operei o braço, eu fiquei tão bravo com o plano de saúde que hoje em dia eu não pago mais. Quando eu pensar daqui a uns... Se tiver 40 anos eu volto a pagar. Mas enfim, a tua reclamação é totalmente coerente. E a dificuldade da reforma tributária aqui está no que o deputado Jair Bolsonaro falou.
Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Jorge Sola e deputado Alex Canziani, que ainda não se pronunciaram, gostariam de complementar? Eu gostaria, sim. Essa questão da tributação no nosso país é um tema dos mais importantes, né? Se ouve falar muito que a gente paga muito imposto. Se a gente comparar com os países de, digamos assim, um nível de desenvolvimento maior, com o estado de bem-estar social, o nosso problema fica bem evidente que não é a quantidade de impostos, é como são cobrados os impostos, quem paga imposto. Quem paga imposto no Brasil é principalmente o assalariado, porque esse não tem como sonegar, já vem descontado no seu salário, né? E mais, quem mais tem, menos paga. E quem menos tem, mais paga imposto. Por quê? Porque nós não temos um sistema progressivo de tributação e nós temos a maior base da tributação é o consumo. Quando a dona de casa compra 1 quilo de feijão, ela paga o mesmo imposto que o dono do supermercado paga quando ele faz uma compra pessoal de 1 quilo de feijão. Quando você comprou uma camisa, você pagou o mesmo imposto que, tendo um salário mínimo de renda ou 1.000 salários mínimos de renda, o imposto é o mesmo. Então, a nossa base tem que sair do consumo como principal base de tributação. Primeira coisa é essa. Segunda, tem que ser uma cobrança progressiva. Se você tem um fusquinha usado, você paga imposto. Mas se você tiver um iate ou um helicóptero com cocaína ou sem cocaína dentro, você não paga imposto. Se você pegar o seu dinheiro, que você juntou ali com o seu trabalho, investir em abrir um pequeno comércio, gerar emprego, distribuir renda, você vai pagar imposto. Mas se você pegar suas economias e aplicar para ganhar juros e dividendos na Bolsa de Valores, sob lucros e dividendos de empresa, você não paga imposto. Só tem 2 países no mundo que investem, estimulam o rentismo, estimulam não investir na produção, não investir no comércio, estimula apenas ganhar na agiotagem, ganhar nos juros, ganhar no lucro de dividendos. Então, ou a gente faz uma grande reforma tributária, ou não muda isso. E mais, sonegação, gente, sonegação é crime. Sonegação não é uma opção. Sonegação é crime. Eu participei da CPI do CARF. Sabe quem é o maior sonegador desse país? A Rede Globo, através da RBS. Na sequência, vem os bancos privados, Bradesco, Santander e Companhia Limitada. Só o que a CPI do CARF apurou dava para resolver grande parte de todos os investimentos nas áreas sociais desse país, se essas empresas pagassem imposto e não sonegassem. Então, nós estamos falando, primeiro, de uma tributação completamente injusta e, segundo, um sistema tributário que, além de injusto, ele é completamente vulnerável aos grandes sonegadores. E aí quem é prejudicado é a população que mais precisa. Porque são 2 modelos de Estado. Você tem a ideia do Estado mínimo, que alguns defendem, que é assim, ó, cada um por si, Deus por todos. Quem puder se virar, se vira. Quem não puder, o Estado não tem obrigação nenhuma de salvar a vida dele, de dar educação, de botar comida para ele, nada. E tem outros que acham diferente, que nós temos que ser solidários com a população e o Estado tem um papel de divisão de riquezas, sim. Tem um papel de fazer com que quem mais precisa tenha acesso à saúde, tenha acesso à educação, tenha acesso à comida. Isso muda a qualidade de vida das pessoas. Eu sou médico, tenho 30 anos de formado, o que eu mais vi quando eu me formei foi criança desnutrida com sarampo. E, para mim, eu tenho muito orgulho de 30 anos depois saber que não existe mais desnutrição infantil nem sarampo. Hoje nós temos outros problemas, a obesidade infantil, né? Outra natureza, doenças crônicas, a violência, as causas externas matam os jovens, os acidentes, concluindo. Mas nós tivemos conquistas importantes na nossa sociedade que a gente não pode perder nem deixar voltar atrás. Obrigada, deputado. Agora, sorteando o próximo, vamos... Eu podia fazer um convite? O assunto vai ser debatido agora às 10 horas na CLP, na nossa comissão de participativo, sobre questão de imposto. Para você ter uma ideia, 400 empresários devem 1,5 trilhão de imposto ao país. Obrigada, deputado Chico Lopes. Olha só, atendendo ao pedido do deputado Chico Lopes, Ana Letícia Souza foi sorteada, primeira mulher. Ana Letícia? Olá. Isso, pode ir. Bom dia. Tá funcionando? Meu nome é Ana Letícia Souza, eu sou da Univale, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu gostaria de saber que, como a gente vê em várias notícias,
várias crianças do interior, principalmente no Nordeste, elas são transportadas para ir para a escola em veículos que não deveriam ser transportadas, como caminhões de carga de transporte. Eu queria saber se algum dos senhores, já pensou nisso, já tem algum projeto que envolve transformar essa situação. Deputado Rômulo Gouveia, deputado Alex Canziani tinha pedido para responder primeiro, em seguida o deputado Rômulo Gouveia, porque é Nordeste também, mas só porque o deputado Alex Canziani ainda não respondeu. Bom, saudar a todos vocês, né? E eu me lembro que há 28 anos atrás, eu estive na Câmara. E à época eu era estudante de Direito, e eu vim aqui para ver o processo constituinte, a nova Constituição que estava sendo construída. E eu vim a convite de um deputado federal, que eu estudava com o filho dele, e aquela visita foi tão impactante para mim, que à época eu era presidente do Centro Acadêmico de Direito, e aquilo foi que fez com que eu decidisse que eu ia entrar na vida pública. E passados 28 anos, 5 mandatos de deputado federal, 2 mandatos de vereador e 1 mandato de vice-prefeito, eu vejo com muita alegria jovens que estão aqui, e com certeza daqui a alguns anos nós vamos encontrar vocês aqui também, atuando na Câmara dos Deputados, atuando na política como um todo, e eu acho que isso vai ser muito importante para a sociedade como um todo. Você falou, Ana, a respeito da questão do transporte escolar. Na verdade, nós já melhoramos muito. Há um programa do governo que viabiliza ônibus para os municípios, através desse programa se viabilizou milhares e milhares de ônibus, com a parceria de estados também. Então, se existe ainda, e óbvio que nós precisamos melhorar, mas eu acredito que já houve uma melhora significativa no transporte dos nossos alunos. Alguns anos atrás, ainda ontem, nós estamos tendo uma marcha de prefeitos, estavam até alguns prefeitos aqui, mas uma marcha de prefeitos que estavam nos visitando ontem, e eles diziam que hoje eles têm ônibus novos de 2, 3 anos, ao passo que, alguns anos atrás, se transportava com ônibus de 30 anos atrás, ônibus sem qualquer estrutura. Então, eu acho que precisamos melhorar, sim, e há essa necessidade, mas, sem dúvida, o Brasil melhorou nessa área, no sentido de poder dar mais dignidade ao transporte dos alunos brasileiros. Tá? Mas muito obrigado pela sua questão e parabéns aos nossos visitantes aqui. Só para complementar a pergunta de Ana Letícia, de Santa Catarina, eu sou do Nordeste, sou da Paraíba, sou da cidade de Campina Grande, e, na verdade, como nós vivemos em vários Brasis e as realidades são diferentes, muitas vezes as pessoas têm também, às vezes, uma identificação diferente, preconceito em relação à questão Nordeste. E aí, nesse sentido, no meu estado, não vou falar do Ceará, o Chico pode falar, da Bahia, o programa Caminhos da Escola, que Alex complementou, que é do FNDE, mas com recursos das prefeituras e do governo do estado e também parte da União, nós praticamente, dos 223 municípios da Paraíba, nenhum município ficou, eu na época, inclusive, era vice-governador, sem receber o ônibus escolar. Agora, tem localidades que não tem como levar o ônibus escolar. Ou você coloca um transporte alternativo, ou a criança vem a pé, porque são íngredes, são serras, são locais que aí tem que ter um transporte adaptado para aquela realidade. Mas para o fluxo normal, hoje, no Nordeste, não sei em todos os estados, mas no meu estado da Paraíba, aqueles amarelinhos que são caminhos da escola, hoje, já, obviamente, que a cada processo é de se substituir a frota, mas hoje os alunos do meu estado são transportados com ônibus escolares, com exceção de localidades onde não há como o ônibus chegar, aí tem que criar um transporte alternativo. Então, essa imagem negativa que passa do Nordeste não é verdade. Obrigada, deputado Rômulo Gouveia. Só um minutinho, deputado. Tem que ligar. Isso. Tem algum cearense aqui? Levante o braço. Rapaz, não tem um cearense que corra triste. Que vai procurar marido. Eu queria dizer que... É um gozador. E o pessoal pega a corda e já está com 10% para presidente. Já imagina esse país com um presidente como o Bolsonaro, como nós estamos lascados. Mas é que ele dá corda. Tem um parceiro aqui que... Vamos ficar calados, vamos humilhar ele.
Vamos ao Ceará. Vamos ao Ceará. Porque eu te conheço mais do que farinha d'água lá no Pará. Viu? Seguinte, essa foi uma política de Estado do transporte escolar pelo governo passado. Porque nós tínhamos um pau de arara no Nordeste. E o pau de arara também servia para transportar os alunos. O governo do Ceará, o Cid Gomes, fez o mais interessante. O governo dava um ônibus para a escola e ele dava outro. Portanto, lá no Ceará, nós resolvemos, ele também resolveu, muito. Agora, é uma adição de gasto do governo municipal que muitas prefeituras no interior não têm condições, o orçamento não cobre, mas mesmo assim todos estão mantendo e é necessário que faça isso, porque tinha desastre e muitas pessoas perdiam a vida ou ficavam com algum defeito físico. Mas foi uma política de governo do governo passado. Só para fazer uma observação, a Ana Letícia, na verdade, o que ela perguntou é porque é o que vendem a imagem e ela perguntou, ela quis um esclarecimento, até o Bolsonaro estava aqui falando comigo, então não foi dirigido, mas tentam passar essa imagem e aí ela perguntou com muita competência até para o esclarecimento. Então, só para fazer essa observação, viu, Ana? Deputados, pela ordem de sinalização, o deputado Eduardo Bolsonaro sinalizou primeiro, em seguida, o deputado Jorge Sola. 30 segundos. Primeiro, fala, gosto muito da sua terra, Balneário Camboriú. Se Deus quiser, em janeiro eu estou lá. Eu tenho um projeto aqui do homeschooling que dá uma... É lógico, eu não vou ser aqui hipócrita falar que lá no interiorzão do Nordeste que o pai e a mãe vai aplicar o homeschooling. Mas, enfim, é uma saída com relação a essa questão da mobilidade. E um outro é uma ideia que eu aprendi na pós-graduação que eu estou fazendo, em Economia Liberal, que é a questão dos vouchers, que lembra um pouquinho FIES até, mas que vai dar condição para os pais daquele aluno de colocar e matricular a criança na escola, não que o governo disser, mas sim na escola que ele entender. Por exemplo, se o problema dele é a mobilidade, que coloque na escola mais perto dele. E o FIES, inclusive, que o PT estava obstruindo a votação aqui para a liberação dos 700 milhões, só para deixar registrado também. Deputado Jorge Sola. Eu gostaria de lembrar que, além da compra de ônibus que o governo passado fez em larga escala, e eu tenho viajado muito, eu sou da Bahia, conheço muitos pequenos municípios, nunca tivemos uma situação tão favorável de equipamentos, inclusive ônibus escolares. É bom lembrar que, além deles, tem um recurso financeiro que regularmente as prefeituras recebem para contratar. Recentemente eu vi até uma reportagem, pode ser que você tenha visto, de um transporte irregular que foi identificado. Só que ali é a burla do contrato. A empresa foi contratada com licitação, o recurso repassado para o município e o contratado, em vez de fornecer um transporte adequado, fornecendo um transporte completamente irregular e inadequado. E quanto ao FIES, é bom lembrar que às vezes aqui na casa tem o famoso jabuti. Aí disseram que estavam votando a renovação dos recursos do FIES, mas no meio estavam querendo responsabilizar e botar no CADIM, no cadastro inadimplente, os alunos estão repassando o custo bancário para instituições de ensino, ou seja, o governo golpista, dizendo que iria apenas fazer a prorrogação dos recursos, a ampliação dos recursos do FIES, de forma travestida, escamoteada, envergonhada, e estava querendo botar os alunos que estão devendo no cadastro de devedores e repassar os custos bancários para as instituições de ensino, com o repasse das instituições de ensino, obviamente, para os custos dos alunos. E estavam dizendo que só estavam querendo prorrogar o prazo de validade e os recursos, mas, na verdade, o que estava escrito lá era outra coisa. Obrigada, deputado. A gente tem tempo para mais uma ou duas perguntas no máximo. A gente vai ter... Tem 5 minutos para concluir. Mirena Rosbach. Primeiramente, bom dia. Tá vendo? Foi só o seu pedido, deputado Chico Lopes. Então, eu gostaria de estar perguntando para o Eduardo, já que ele falou da questão de se a pessoa tem uma questão de mobilidade urbana, de estar colocando a pessoa na escola mais próxima. Mas uma das questões que a gente enfrenta, inclusive acho que em São Paulo, muito comumente, é a questão de que as crianças que vão a pé para a escola, devido à imprudência dos motoristas, a questão das calçadas, muitos incidentes, muitas questões importantes. Eu queria saber qual a tua opinião para a gente poder estar segurando essa ida a pé da escola para as pessoas que estão, para as crianças que estão Mirena, sofrendo faltou você dizer de que estado e qual curso você faz. Eu sou Mirena Rosbach, meu curso é Relações Internacionais, Balneário Camboriú também.
e sou de Santa Catarina. Isso aí já vai esbarrar até num problema de segurança, né? Os pais, com certeza, não se sentem à vontade de deixar a criança ir para a escola a pé, sozinha, devido à alta criminalidade que nós temos hoje em dia. Questão de calçada, isso aí eu acredito que seja muito mais questão da prefeitura, que está ali na ponta, e aí cai até na questão tributária, de você colocar uma fatia maior do bolo dos tributos para a prefeitura, que ela sim vai poder dar conta desse problema. E não o governo aqui de Brasília, aquela visão centralizadora, vai conseguir enxergar, seja em São Paulo, Nordeste, Norte ou Sul do Brasil, esse tipo de problema. Então é mais ou menos por aí. Não sei se te respondi muito bem. Você falou de segurança... Então, você acha que talvez seria, para a gente estar garantindo essa segurança, seria uma questão de infraestrutura, de realmente dos municípios estarem aplicando essa questão de obra de calçadas, ou é realmente uma questão mais de imprudência dos motoristas mesmo, de também que tem muito acidente por causa da imprudência dos motoristas quando a criança está indo para a escola? Olha, pode ser feito um programa para você colocar uma fiscalização maior nesses horários. O problema é como é que você vai conseguir fazer essa fiscalização. Tem que parar um carro ali no horário de rush, um horário que as crianças estão indo para a escola. Mas, enfim, a gente pode até bater um papo com relação depois a isso. Se tiver alguma ideia de projeto de lei e etc., tá ok? Porque para mim é novidade. Eu estou formando minha opinião aqui agora, conversando contigo. Muito obrigada. Sortear mais uma pergunta, então, para a gente poder finalizar. Gustavo Melo. Posso fazer? Bom dia a todos. Eu me chamo Gustavo Melo. Eu estudo Direito no Centro Universitário de João Pessoa. E eu gostaria de perguntar especialmente ao deputado Rômulo Gouveia sobre o posicionamento dele a respeito do movimento Passe Livre, o que é que ele representa e se tinha condição de ser viável isso à Paraíba e ao Brasil. Primeiro, já tinha cumprimentado Gustavo, Matheus, e a importante representação da Paraíba. Já fui aluno lá da sua instituição, também de Direito. Eu acho que é um movimento importante e que tem que ser discutido. Obviamente que toda discussão ela envolve uma série de fatores. E aqui eu acho que todos que aqui falaram, colocaram claramente e perfeitamente como funciona essa casa. Então, no âmbito do momento da discussão, vocês que estão acompanhando desde o trabalho de comissões, de parecer, então é um processo que tem que ver todo o impacto que gera. Então é importante ser amplamente discutido a partir da própria base. Eu acho que Bolsonaro foi muito feliz quando disse tudo começa no município. Ele é municipalista, eu também sou municipalista. Em relação à questão de Matheus, na preocupação da carga tributária, na distribuição do bolo tributário. Então, em relação a tudo isso, no próprio processo de mobilidade, Chico Lopes falou da questão do plano das cidades que foi feito, mas aí também cabe agora aos municípios também o plano de mobilidade de cada município. Por exemplo, a Paraíba, de 223 municípios, apenas 32 municípios já apresentaram seu plano de mobilidade. Então, significa dizer que, basicamente, quase 200 municípios falta ainda apresentar. Então, isso tudo envolve uma série de conjuntura, Gustavo. Então, na verdade, mas no meu ponto de vista, não sou contrário e estou aberto ao debate e à discussão. Obrigada, deputado Rômulo Gouveia. Infelizmente, o deputado Jair Bolsonaro já me pediram para concluir. O nosso tempo chegou ao fim, não é possível fazer mais nenhuma pergunta. Eu agradeço aos universitários, aos parlamentares que estão aqui, aos que passaram aqui, mas que, em virtude de outros compromissos de agenda, tiveram que deixar essa edição do Direto das Comissões. E se você é universitário, está assistindo e quiser participar do estágio visita ou do estágio participação, é só conferir no portal da Câmara, câmara.leg.br, para saber como fazer. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima edição. Até lá!